Uma escola vende fatias de pizza em um quiosque durante todos os eventos esportivos. A escola vende uma média de 200 fatias por evento, com um desvio padrão de 25 fatias. Na verdade, aqui é 25 fatias por evento também, né? Porque a unidade do desvio padrão e da média sempre são as mesmas. Não é? Se fosse variância, a unidade da variância seria a unidade da média, né, que é a variável em questão ao quadrado. Tudo bem? Então, média e desvio padrão têm a mesma unidade, fatias por evento. A escola tem uma despesa fixa de 160. Eu vou usar para fins didáticos aqui, vou falar desse símbolo aí de dinheiro. Unidades monetárias, mas posso falar também real, né? Posso falar dinheiros também, tá bom? Então eu vou adotar aqui como sendo dinheiros, esse símbolo cifrão cortado, tá bom? Então a escola tem uma despesa fixa de 160 dinheiros com a compra das pizzas antes do evento e tem um faturamento de 2 dinheiros por fatia, né? Eles calculam seu lucro por evento de acordo com esta fórmula. Então a gente tem lucro é igual ao total de faturamento menos o total de despesas. Qual será a média e o desvio padrão da distribuição de lucros por evento? Então, vamos lá. Vamos para a lousa. A gente tem o seguinte. A média é 200 fatias por evento. Esse exercício eu vou fazer bem completo, com unidades e tudo mais, tá? Só para ficar claro algumas coisas aí no que diz respeito a esse assunto, tá bom? E o desvio padrão, ele vale 25 fatias por evento também, tá bom? E ele diz o seguinte, que o lucro vale o total do faturamento menos o total das despesas. O faturamento equivale a 2 dinheiros por fatia. 2 dinheiros por fatia. E o total do faturamento? Bom, o total do faturamento ele vale os 2 dinheiros por fatia vezes, não é, a quantidade que foi vendida, né, que no caso aqui, em média, foi vendido 200 fatias por evento. Então, a gente deve considerar 200 fatias por evento. Tá ok. Agora veja que o total do faturamento, como fatias com fatias acontece esse cancelamento, então a gente vai ter 2 vezes o que sobrou, né? O 200, que é a média. E qual é a unidade do total do faturamento? Vai ficar dinheiros por evento. Dinheiros por evento. Então, temos isso como o total do faturamento. Repare o seguinte, né? Repare que eu não fiz essa conta aqui, ó.
2 vezes o 200, que dá 400, né? Eu não fiz essa conta. Vamos em frente. E o total das despesas, ele é fixo, né? Ele vale 160 dinheiros por evento. A cada evento que é realizado. Então, o lucro, vamos analisar a fórmula que ele dá para o lucro aqui, ó. É o total do faturamento que a gente já calculou, que é 2 vezes o 200. 2 vezes o 200. Qual é a unidade? A unidade é dinheiro por evento menos o total das despesas. Só que o total das despesas a gente também, quer dizer, não precisamos nem calcular, porque essa quantidade é fixa, né? 160 dinheiros por evento. Tá bom. Então, o lucro, repara que quando eu subtraio e somo duas coisas, né, elas precisam estar na mesma unidade. Então, está coerente aqui. Então, para a gente recordar, né, aquela transformação de dados, aquela parte de transformação de dados, como isso aqui é a média, quando a média, né, tanto a média como a mediana, quando elas são multiplicadas ou somadas, ou quando a gente diz multiplicação, já está implícito a divisão, porque, por exemplo, multiplicar por meio, né, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, falar de multiplicação é a mesma coisa que falar de divisão também. E quando a gente fala em soma, a gente está falando de subtração também, porque somar alguma coisa pode ser alguma coisa positiva e alguma coisa negativa, tanto faz, né? Então, se você ou multiplica a média ou soma, né, ela não muda. O conjunto de dados, se você tem o conjunto de dados, e lá no exemplo da plataforma, o professor faz isso, né? Ele coloca um conjunto de dados, ele multiplica todo mundo por um valor e depois soma todo mundo por um valor e calcula a nova média. Então, essa multiplicação aqui, o que vai ocorrer? Se você multiplicar todos os valores por 2, né, a média vai acompanhar também. E se você subtrair um valor fixo de todos os valores, a média também vai acompanhar. Então, a média ela é sensível aí a todas as operações, não é? Então, a média do lucro, né, que é dado por dinheiro por evento, ela vai ser 400, não é? Menos os 160. 400 menos 160 é 240. Então, se você for lá na plataforma, né, você está vendo aqui, ó, essas duas opções mostram o 240. Tudo bem. E o desvio padrão? Bom, o desvio padrão, você vai, como eles têm a mesma unidade, né, média e desvio padrão, as mesmas operações que você submeteu à média, você vai submeter o desvio padrão. Então, aqui no lugar do 200, você coloca o 25, né, e submete esse 25 às mesmas operações que a média foi submetida. Só que o desvio padrão, ele não é sensível às duas operações, né, a soma e a multiplicação. Quando se soma uma quantidade fixa, não é? Portanto, ou se subtrai, né? Soma, subtração é a mesma coisa para nós aqui, porque a gente pode somar com um número negativo. Espero que tenha ficado claro isso aí.
O desvio padrão ele não tem alteração com soma e subtração no conjunto de dados. Ele não se modifica. Porém, ele acompanha a modificação na multiplicação. Não é? Então, se o conjunto de dados foi multiplicado por 2, o desvio padrão também vai ficar multiplicado por 2. Quando há multiplicação e divisão, altera o desvio padrão. Agora, somas e subtrações não altera o desvio padrão. Então, se você colocar o desvio padrão aqui, essa multiplicação, o desvio padrão é 25 dinheiros por evento. A multiplicação por 2 vai fazer com que essa parte vire 50. Então, como multiplicou, o desvio padrão foi para 50, do lucro. Agora, esta subtração não afeta desvio padrão. Tá? Não afeta desvio padrão. Porque se você desloca todos os dados uma mesma quantidade, a dispersão não muda. Então, o desvio padrão do lucro vai ser apenas alterado pela multiplicação por 2. Então, 2 vezes 25 dá 50. Então, o desvio padrão do lucro vai ser 50 dinheiros por evento. Não é? Então, com relação à média, a média a gente já havia calculado do lucro. Né? 400 menos 160, que é 240. E o novo desvio padrão, que é o desvio padrão do lucro, vai ser somente o 50. Tá? Então, vamos procurar aqui essa alternativa. Ó. A gente tem aqui média 240 e desvio padrão 50. E assim a gente termina aí essa análise.